Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a importância de tomar a Red Pill, a pílula vermelha. Você que não acredita em OVNIs, você que não acredita em sobrenatural, em outras dimensões, saiba que até mesmo Albert Einstein, William Shakespeare, Nikola Tesla considerava o mundo sobrenatural mais importante do que o mundo físico. O próprio William Shakespeare dizia: existem mais coisas entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. O Nikola Tesla, para você ter mais ou menos uma ideia, antes dele ser aquele estrondo de pessoa, aquele crânio humano que desenvolveu mais de 2.000 patentes, criando um lápis temporal de mais de 1.000 anos de evolução, o cara que basicamente foi o precursor da energia elétrica, o cara que foi o precursor do Wi-Fi. Então, esse cara, esse crânio, a primeira coisa que ele desenvolveu foi um rádio. E esse rádio sintonizava numa frequência. E dizia Nikola Tesla que ele conversava com extraterrestres. E que os extraterrestres sabiam falar o idioma americano. Então, basicamente, o Nikola Tesla colocava o seu radinho e começava a escrever como se fosse uma psicografia. E aí nós tivemos aí essas tecnologias absurdas. O próprio Hitler mandou pesquisadores alemães para todos os lugares. Nós temos até mesmo fotos e documentos antigos de alemães, pesquisadores alemães na Amazônia. Nós tivemos no Egito, na Índia. Então o cara ele decidiu pesquisar tudo aquilo que era sobrenatural para ele poder ganhar a guerra. E aí originou-se aquela equipe secreta chamado Black Vault ou tá, no nome mais comum aí que você tem hoje, que é o famoso Sol Negro, né? Que é a tradução brasileira para essa galera, tá? Então nós tivemos aí operações como Paperclip no governo americano para fazer com que exportasse os alemães que se renderam à guerra para os Estados Unidos. Nós tivemos operações como Montauk, que foi uma operação americana onde pegavam-se pessoas, né, Pararapururu, Sas, e se desenvolvia a telecinese. Então nós tivemos também o governo americano fazendo estudos, abertura de portais com o Jack Parsons, o ritual chamado Babalum. Então, assim, o governo americano investe bilhões no mundo sobrenatural. Então, a pergunta que fica, será que é real? Porque se for real o mundo sobrenatural, se os extraterrestres estiverem numa outra dimensão, isso explicaria o porquê que eles aparecem e somem tão rapidamente. E aí, nós vamos debater sobre esse assunto hoje aqui, tá? Se você gosta desse conteúdo, é um prato cheio para você. É um prato cheio. A única coisa que eu vou lhe pedir é para você se inscrever no canal, ok? Verificar se você está inscrito, às vezes acaba se desinscrevendo, deixar aquele like, o gostei para ajudar a divulgar o trabalho. Se possível, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para você me ajudar. E quem quiser o meu contato pessoal, conhecer como eu trabalho, aprender a trabalhar de casa, aprender a trabalhar sem depender do governo, participar dos nossos grupos, tem links na descrição, você vai conhecer o meu trabalho, tenho certeza que vai ser algo incrível para você. Pois bem, aqui são algumas fotos. Novamente, eu preciso dizer isso no começo do vídeo. Não tem como eu provar a autenticidade. Lembra que depois de 1990, depois do adendo do Photoshop, só para vocês terem uma ideia, os caras pegam uma pizza de calabresa e transformam no Photoshop uma pizza de calabresa numa modelo. Então, se as pessoas conseguem transformar uma pizza de calabresa numa modelo, que dirá as fotos de hoje em dia? Então, é impossível nós afirmarmos que as fotos sejam verdadeiras. Porém, dado as evidências, eu creio muito nisso. Então, nós vamos comentar sobre esse assunto aqui. São fotos antigas
que vieram a serem expostas, vazadas, mostrando como que era o futuro no passado. Não dá para comprovar a autenticidade, mas eu dou um voto de confiança nessas fotos, tá bom? Então já está avisado aqui. Pois bem, o que tem nessa foto aqui? Eu vou mostrar uma série de fotos para vocês. O que tem nessa foto aqui? Primeira coisa, a gente tem aqui essas naves, tá? Essas aqui são naves, eu vou pausar aqui só para você poder ver. Aqui, pessoal, ó, são naves. Naves são como se fossem discos voadores, tá? Discos voadores. Deixa eu voltar aqui para você ver. E aí, essa foto, olha que coisa interessante. Você tem aqui alguns monumentos, alguns seres humanos. Só que nessa foto aqui, o ser humano, ó, ele tem uma altura muito grande. A pirâmide de Gizé é uma pirâmide imensa. O ser humano, ele é um pouco maior do que os blocos de granito de base. Aqui, ó, o tamanho do ser humano é como se desse uns 2,5 blocos. Dá para se presumir que a estatura humana, aqui, pelo menos na pirâmide de Gizé aqui, é por volta dos seus 2,5 metros, tá? Do ser humano aqui. Dado também as construções que eram locais. 2,5 metros, tá? Pelo menos aí de forma especulada. Outra coisa, a gente tem muitos dessas naves voadoras estranhas sobrevoando aí a pirâmide de Gizé, tá? Aí nós temos um castelo. Olha só que coisa interessante. Eu nunca imaginaria que entre as pirâmides do Egito tivesse um castelo. Agora, importante eu dizer uma coisa para vocês. Se você pegar uma maçã, colocar dentro da pirâmide do Egito, ela não apodrece. Não apodrece. Se você colocar uma maçã fora da pirâmide do Egito, em 2 semanas ela está podre. Mas dentro da pirâmide do Egito, qualquer alimento que você coloca, ele não apodrece. O campo eletromagnético é diferente, a ressonância é diferente, as frequências são diferentes. Dizem que até o tempo é diferente dentro da pirâmide. Como que isso acontece, eu não sei, não tem como te explicar. Mas as múmias que foram conservadas na pirâmide de Gizé, elas estão intactas, com carne, com nervos, com tudo que você pode imaginar. Então a pirâmide de Gizé, ela preserva o que está dentro dela. E outra coisa, existem filamentos, indícios que as pirâmides de Gizé, elas também armazenavam energia. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então tem essa foto aqui, ok? Uma foto bem assim, bacana. Aí você tem isso aqui, ó, tá? Olha só essa foto aqui, que coisa interessante. Você tem essas naves aqui, ok? Você tem aqui esse tipo de monumento, eu não sei te explicar o que é isso, tá? Mas olha só, é um monumento local e você tem as pessoas, ó, tá vendo? Você tem as pessoas. Agora, é importante dizer para você, olha só para você ver a estatura das pessoas, eram mais altas do que hoje, pelo menos 1 metro, tá? Olha só a estatura das pessoas, as pessoas paradas aqui conversando. Eu não posso confirmar, pessoal, não posso confirmar. Isso aqui parece um motor, tá? Um motor a jato, alguma coisa assim, uma máquina parada. Mas eu não posso confirmar, mas eu acredito que essas pessoas aqui sejam lá da época de Cristo, tá? Lá da época de Cristo. Eu não posso confirmar. Agora, como é que pode ter pessoas que estão praticamente na Idade da Pedra e tecnologia de ponta? Pois bem, o mundo era assim, né? Os filhos dos anjos caídos, eles tinham um grande poderio bélico, eles tinham grande tecnologia. Então, eles tratavam os seres humanos como escravos. Por exemplo, tu pega, por exemplo, o Êxodo. Você vê que o povo de Israel ficou 400 anos cativo do Egito, né, que foram responsáveis pela criação das pirâmides do Egito. Então, o que acontece? No passado, você tinha os faraós, os poderosos, que eram considerados como deuses, e esses caras, muitas vezes, nem humano era, com alta tecnologia. E o ser humano, em contrapartida, estava começando a sua caminhada tecnológica, tá? Então isso aqui dá esse a entender esse motivo aí. E é uma nave um pouco, tanto quanto meio como é que eu posso falar para você? Né? É como se fosse aquela nave do Star Wars, né? Olha só que coisa interessante. Isso aqui talvez seja uma arma, alguma coisa, né? Então assim, muita coisa aconteceu. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Você tem os seres humanos, olha a estatura dos seres humanos, eles são mais altos do que o atual, ok? Você tem essas pirâmides, olha só para você poder ver, é uma certa estatura. Eu não sei por qual motivo existem essas pirâmides menores. Para quem já foi no Egito, quem conhece a
a pirâmide de Gizé, essas coisas, você não encontra essas pirâmides menores aqui, tá? Você somente encontra as 3 pirâmides alinhadas. Você não consegue encontrar essas pirâmides. Você tem até a esfinge, né? Mas você não consegue encontrar essas pirâmides menores aqui, ó. E eu não sei por que tem elas, tá? Talvez seja algum ponto de informação, alguma coisa de capacitor de energia. A gente não consegue mais imaginar, tá? Aí, vamos continuar só para você poder ver, tá? O pessoal fala que é a inteligência artificial que criou essas imagens, é claro, né? É óbvio. Porque, olha só, mais imagens da inteligência artificial. Pessoal, eu já estou trazendo um documentário aqui que essas imagens que não foram feitas por inteligência artificial, tá? Isso aqui, voltando aqui para vocês, eu peguei lá do TikTok, tá bom? Eu peguei essas imagens lá do TikTok. Por que eu estou trazendo essas imagens para vocês? Porque eles vão dizer para vocês, tá? Ah, essas imagens são de inteligência artificial. Pois bem, eu vou mostrar para vocês imagens que eu peguei aqui, tá? Eu vou abrir o Google aqui só para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Por que eu não acredito que essas imagens são de inteligência artificial? Eu vou pegar aqui a imagem para você ver e você vai entender que, ó, lá no meu canal, você pode vir pesquisar aqui a fundo, tá? E você vai ver, ó, eu mostro aqui, ó, eu vou procurando aqui nesses quadradinhos aqui, ó, as imagens para você ter ideia que isso aqui não é inteligência artificial, tá? Porque até mesmo eu cheguei a documentar isso daqui, deixa eu pegar para você ver, e não é. Teve um cara que é fotógrafo e ele falou, não, isso aqui não é inteligência artificial, mesmo que as pessoas dizem, tá? Eu preferi deixar da maneira mais pura mesmo, sem falar, sem mexer, mas não é, cara. Eu posso garantir para vocês aqui. Eu tenho essas imagens, eu tenho a continuação dessas imagens aqui, tá? Acho que é essa aqui, ó. Se não me falha a memória, eu acho que é essa imagem aqui, ó. Tá? Só pra você ter mais ou menos uma ideia, pessoal, ó. Tá? O pessoal que faz conteúdo pro TikTok, muitas vezes divulga a imagem sem saber o que está acontecendo, né? Muitas vezes divulga. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é uma das imagens, pessoal, ó. Olha só. Uma das imagens. Aí tudo eles vão dizer que é inteligência artificial. Por exemplo, essa imagem aqui, ó. Olha só, eles fazendo eu esqueci o nome que fala, né? Quando você abre um animal para você fazer um estudo, eu acabei esquecendo o nome de como é que se chama isso. Olha só, eles vão dizer que isso aqui é inteligência artificial. Eles vão dizer que isso aqui é inteligência artificial, tá vendo? O tempo todo eles pegam essas imagens e dizem que são inteligência artificial. E você vê carimbo do governo, ultra secreto, não sei o quê. Olha só, isso aqui é uma raça de alienígenas chamada insectoides, né? Olha só que coisa bizarra. E aí você tem algumas imagens, ó, filmagens aqui, por exemplo, de discos voadores desenvolvidos na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eles vão dizer para você que foi a inteligência artificial que criou essas imagens. Sendo que o TikToker que divulgou esse vídeo, né, escrevendo a mensagem embaixo, não sabe nem o que está fazendo. Então, infelizmente, o cara foi lá e escreveu em cima da imagem, tá? E aí eu não tenho como vir aqui ficar pagando isso aqui, gastar o meu dia inteiro ficar pagando texto de alguém que não sabe nem o que está fazendo. Então, infelizmente, vai aparecer isso aí mesmo, tá? Não tem problema não, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui ao assunto, só para você poder entender. Eu mostro mais fotos para vocês de outras imagens, inclusive do Amazonas, de coisas que são bem estranhas mesmo, tá? Voltando aqui para a gente poder continuar. Eu preciso explicar isso, porque senão as pessoas vão dizer assim, pô, o cara tá pegando imagem de inteligência artificial e falando que é extraterrestre. Só que é aquilo que eu falei para vocês, ponto número 1, não dá para confirmar a veracidade. Ponto número 2, não é porque um TikToker de 15 anos pegou essas imagens e disse que é de inteligência artificial, que a partir daquele momento aquela imagem é. Se um TikToker dizer que você é viado, você que é casado com tua esposa tem filhos, a partir daquele momento você é viado, não, é uma mentira. Então, aprenda a entender que as pessoas mentem para você. Na rede social, as pessoas mentem para você e mentem demais. Então, infelizmente, tá? Tem pessoas que vão escrever isso, não sabem nem o que estão fazendo. Essas imagens não são de inteligência artificial, tá bom? Só explicando aqui para vocês. Pois bem, vamos continuar. Olha só, olha essa imagem aqui, ó, né? Olha só essa imagem aqui. Então, olha que coisa bizarra, meu irmão. Essas imagens, olha para tu ver como que a coisa é feita, cara, tá? Aquelas colunas que eu falei pra você. E essas naves aí de forma estranhas, né?
Olha só. Olha só que coisa mais maluca do mundo. Isso tudo era no mundo do passado. No mundo do passado. Aqui entra uma coisa que eu queria falar com vocês. Por que que em Tartária, por exemplo, você tinha em Tartária a manifestação de entidades, né? Ah, eu não entendo isso, Humberto. Como assim em Tartária nós tínhamos manifestação de entidades? Olha só. Vou colocar aqui Tartária Ghost. Só para você poder entender. Vamos ver se a gente encontra essa imagem. Ah, claro, né? Óbvio que eles vão censurar, né? Óbvio. Eu fui até inocente de acreditar que eles mostrariam para as pessoas isso aqui. Deixa eu pegar um outro navegador aqui. Né? Meu povo, os caras apagaram terabytes de informação de Tartária. Por que eu não apagaria aquela filme Tartária Ghost? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. É importantíssimo de você entender sobre esse assunto, tá? Importantíssimo de você entender. Lá na época de Tartária, mais ou menos 500 anos atrás, já estavam se desenvolvendo tecnologias para se comunicar com outras dimensões, tá? Por isso que você tem. Primeira coisa, em Tartária você tem pessoas de uma estatura muito mais alta do que o convencional, tá? Aquilo que eu falei de 1,5 m, aquilo que a gente falou aí e vem se comunicando. Só que em Tartária tem uma coisa muito interessante, que se trata dos dispositivos tecnológicos que eram feitos para se comunicar com outras dimensões. E eu gostaria de mostrar para vocês de que você não conhece nada sobre o mundo do passado. Eles sempre estão apagando as informações de uma maneira que você não consegue nem mesmo ver atrás. Então é uma coisa que chega a ser bizarra, cara, bizarra mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver Tartária Technology. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Só para mostrar para vocês. E é basicamente isso, pessoal. Os caras têm um nível de tecnologia muito avançado. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Tá? Pelo menos para você poder entender sobre o assunto. Olha só. Vamos voltar aqui para você poder entender. Ó, deixa eu ver. Aqui não vai ter, mas eles tinham discos voadores, isso é óbvio, tá? Eles tinham energia elétrica antes da energia elétrica ser existida. O povo de Tartária, essa aqui as últimas imagens daqueles que sobreviveram, eram gigantes, eram pessoas de alta estatura. Você vê aqui, ó, nitidamente que eram seres humanos imensos. Só que tem uma coisa que eu acho extremamente interessante de mostrar para vocês, é o nível tecnológico que era a civilização de Tartária. O nível tecnológico que os caras tinham, né, era uma coisa completamente absurda, pessoal. Hoje em dia a gente não chega nem perto do que os caras tinham no passado, tá? E aí eles mostram, né, que o lugar foi varrido do mapa, né, eles mostram para as pessoas, mas tem coisas assim, pessoal, ó, energia livre, né? Isso aqui é um jornal antigo que faz alusão à Tartária, né, de como que as coisas funcionavam, mas os caras tinham energia livre, tinha uma série de coisas que eu acho extremamente interessante para vocês aí, tá? Provavelmente, como que as pessoas apagam as informações, né? É algo inacreditável, cara. A gente tenta explicar isso para as pessoas, né? Mas deixa eu ver aqui, olha só. Você olha para a Europa hoje, na região da França, por exemplo, todas essas construções foram pro ralo. Só ficou a Torre Eiffel, tá? Mais nada, tudo foi pro ralo. A Torre Eiffel é muito mais antiga do que você imagina, tá? E aí eles falam sobre os capacitores do passado, só que assim, o nível de Tartária, a coisa ficou tão desenvolvida, não chega a ser isso aqui não, tão desenvolvida que os caras tinham energia livre, tá? Eles faziam competições, ó, deixa eu ver se... Eles faziam competições, a energia, tinham lasers, eles tinham uma capacidade intelectual e bélica muito grande, que constituiu a sua própria ruína, tá? Pois bem, aqui não vai estar constando, né? Mas tem uma imagem, depois vocês procuram com calma, de um cara usando um dispositivo para poder mostrar para as pessoas sobre o mundo espiritual. É algo incrível. E claro, né? Nenhum tartariano acredita na bola supersônica da NASA, né? Pois bem, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por que eu acho que é interessante? Porque isso aqui, esse tipo de imagem aqui, ela pode fazer referência ao mundo espiritual. Nós, como seres humanos, nós só enxergamos 2% do campo espectral de visão. A gente enxerga uma certa frequência. O ser humano, ele tem a capacidade de enxergar
Apenas 2% do que está à nossa volta. As câmeras de infravermelho, as câmeras mais avançadas, elas enxergam de 3 a 4%. Por isso que muitas vezes a gente acaba vendo fantasmas. Só que ainda assim está muito longe de ser a realidade. E aí o que acontece? Esses pesquisadores em Tartária, eles desenvolveram essas câmeras que conseguiam catalogar esse tipo de entidades. Quem já viu o filme O.J.J. Thomas sabe muito bem disso. Então, assim, a gente não tem a capacidade de enxergar o que está à nossa volta. Se a gente tivesse a capacidade de enxergar, como o próprio William Shakespeare dizia, seria algo assim bizarro, tá? Bizarro. E aí, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui não é inteligência artificial. Deixa eu só voltar essa imagem aqui. Aqui é o seguinte. Aqui você consegue ver, tá? Usando uma câmera, quem é humano e quem está se passando por seres humanos, tá? É uma coisa que nós já falamos aqui sobre os híbridos. E aí, olha só. Você vê o que em Tartária? Você vê monumentos antigos com essas grandes antenas. Eu já dei uma aula em 2019, eu nem sei se está mais no YouTube, sobre antenas de Tartária, de como que elas serviam para armazenar energia. E aí você vê esses discos voadores que eles pairavam em cima dessas antenas e abasteciam energeticamente, tá? E o principal meio de locomoção era o disco voador. Tá bom? Só para você poder ter mais ou menos uma ideia. Então, era uma coisa mais comum daquela época, tá? Essas naves douradas, pirâmides douradas, são coisas que já aconteciam naquela época. Você tinha barcos voadores, os barcos eles conseguiam flutuar, tá? E você tem aí praticamente o que as pessoas, o tipo de moda que as pessoas usavam e aquela questão de insectoides, né? Que é o que o pessoal falava. Vamos voltar aqui no Google só para você ter mais ou menos uma ideia sobre esse assunto aqui, tá? Apesar de ser censurado, eu cheguei a comentar sobre esse assunto aqui, dessa raça de insectoide, né? Que o pessoal depois falou que era inteligência artificial também. Pessoal, hoje em dia ficou fácil de ocultar as coisas. É só você dizer que uma inteligência artificial foi responsável por criar aquilo ali e acabou. E acabou. Toda vez que você vê uma coisa que não tem explicação, é só você dizer que foi inteligência artificial e acabou. E aí todo mundo vai acreditar. Então hoje a coisa está assim. Infelizmente a coisa está assim. Olha só, isso aqui é uma imagem. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma imagem do passado, ó, tá? Ah, mas esses robôs eles não existiram no passado. Deixa eu ver se tem uma filmagem aqui. Eu tenho umas imagens aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Ah, esses robôs gigantes não existiram no passado, ó. Olha o robô aberto aqui junto com o exército, né? Olha só. Então assim, o pessoal fala, não existiu. Cara, isso é uma tecnologia chamada dieselpunk, ó. Olha só. Olha aqui. Eu acho que esse aqui não é um vídeo, não. Olha só, o robô pisando em cima do tanque de guerra. Né? Eles foram extinguidos, ó. Olha só, o robô em cima do tanque de guerra, tá vendo? Eles foram extinguidos. A gente comenta. Aí aqui, ó, é o bunker, ó. Eles foram no bunker russo e descobriram aquele robô daquelas filmagens estava guardado dentro de um bunker, cara. Guardado dentro de um bunker, soterrado dentro de um bunker. Né? Então não existiu o robô, mas o robô está dentro de um bunker, né? Mas não existiu o robô, claro que não. Aí olha a foto do robô guardado dentro de um bunker. Olha só para você ver como é que é a coisa, meu irmão. Aí tem aquelas imagens, né, mostrando como que os seres humanos encaixavam nesses robôs. E tem uma filmagem, pessoal. Tem uma filmagem, olha só. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Tem uma filmagem, ó. Eu vou mostrar aqui, dar um play lá. Olha o robô caminhando lá. Tá vendo? Olha lá, o robô caminhando, ó. Então, assim, é isso que eu venho debater aqui com vocês. Tá vendo? Olha lá o robô caminhando, ó. Então, o pessoal fica falando assim, essas imagens que você mostra foi a inteligência artificial que fez, foi não sei quem que fez, foi não sei quem que fez. Cara, é o que eu sempre vou dizer para vocês. Não tem como a gente confirmar que foi a inteligência artificial que fez isso aqui. Mas o tanto de informação que é vazada. Você chega na Europa, você vê portas de 6 a 8 metros para tudo quanto é lado. Você vê, os caras começam a escavar algum lugar na Europa, acabam encontrando uma casa debaixo de uma casa. E assim, é o que eu sempre digo para cada um de vocês, meu irmão. Alguma coisa aconteceu no passado, né? Se a imagem é verdadeira ou não, eu deixo para cada um de vocês, para que vocês possam tirar a conclusão. Mas hoje em dia ficou muito fácil. Tudo é inteligência artificial. Tu pega, por exemplo, isso aqui eu vou mostrar depois para vocês aqui, tá?
Isso aqui tem a ver com dieta, ou uma coisa totalmente diferente, tá? Fora de contexto daqui. Olha só, transformando uma pizza numa modelo. Só para vocês verem a capacidade. Deixa eu ver se eu vou. Pizza numa modelo. Photoshop. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Aqui, ó. Olha só. Olha só para você ver como é que a coisa é. Ó, os caras em 2014, eles transformaram uma pizza. Olha só, eles transformaram uma pizza numa modelo, ó. Olha lá. Ó, olha aí. Se os caras são capazes de transformar uma pizza numa modelo, a pergunta que fica é: como é que você consegue comprovar, por exemplo, a veracidade da informação? Não tem como, né? É uma questão de crença, baseado nas evidências, baseado no contexto histórico, baseado na ocultação de evidências, e eu creio, veementemente, né, que é isso aqui sim, ó. Deixa eu voltar aqui para você poder entender. Eu creio veementemente que isso aqui de fato aconteceu, tá? Então, assim, fica aí para vocês. Se é real ou não, francamente, eu não sei, mas como disse no começo do vídeo, eu dou um voto de confiança. Porque, meu irmão, as pirâmides do Egito, não tem como o ser humano ter construído aquilo ali. Hoje em dia nós não temos nem condições de criar aquilo ali no passado, aquilo ali que foi criado, que dirá no passado, tá? Então, para mim, né, o povo hebreu, juntamente com o anjo caído, com o extraterrestre, alguma coisa rolou ali no passado para que se desenvolvesse essas pirâmides, tá? E aí presume-se, tá, que seja mais ou menos dessa maneira que a coisa aconteceu, tá bom? Por isso o título lá em cima tá aí, se for verdade. Eu também creio veementemente nisso. E você, o que você acha sobre esse assunto? Você acha que essas fotos são reais? Você acha que existe o sobrenatural, que existe disco voador, OVNIs, ou você não acredita em nada disso? O importante é você comentar. Comente aqui embaixo no campo dos comentários, relate alguma experiência sua que você teve com relação a esse assunto. E quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link aqui embaixo da descrição, você vai ter o meu contato pessoal, vai ter os nossos grupos de alunos, vai ter todo o material para você poder estudar e desatar essas amarras do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.